Em abril de 2024, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra Israel. Foi o primeiro ataque direto do Irã ao território israelense em toda a história. Esse evento tem um nome num texto de 2500 anos, e esse texto descreve exatamente o que vem depois. Não vou te dizer que o fim do mundo começa hoje. Não vou analisar quem tem razão nesse conflito. Não é o que este vídeo propõe, mas vou te mostrar o que está escrito e deixar que você decida. Ezequiel era sacerdote, exilado na Babilônia junto com o povo de Israel. Num período de colapso total, reino destruído, templo em ruínas, povo disperso, ele recebe uma mensagem, não sobre o presente, sobre algo que ainda não tinha acontecido. Em Ezequiel 38:2 diz o seguinte: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rois, Meseque e Tubal. Gog, Magog, Rois, Meseque, Tubal. Nomes que para a maioria das pessoas não significam nada, mas para estudiosos de geografia bíblica antiga são coordenadas. A maioria dos pesquisadores bíblicos identifica Magog com regiões ao norte e nordeste de Israel, o que hoje corresponde à parte da Turquia, da Rússia meridional e do Cáucaso. Rois, mencionado como título, não como nome, aparece em textos acadêmicos ligado a povos das estepes do norte. Mas o que torna esse texto diferente de qualquer outra profecia não é a identidade de Gog, é o que Ezequiel descreve ao redor dele. O texto lista aliados. Ezequiel 38, 5 e 6 diz o seguinte: Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles. Gomer com todas as suas tropas, a casa de Togarma das extremidades do norte. Pérsia. Esse nome não precisa de tradução. O nome do país mudou em 1935. A geografia não mudou, e o texto de Ezequiel foi escrito 6 séculos antes de Cristo. Então o que temos até aqui? Um texto de 2500 anos que descreve uma coalizão liderada por uma potência do norte, incluindo especificamente a Pérsia, o atual Irã, marchando contra Israel. Vamos ver o que está acontecendo no mundo agora? Ezequiel escreveu Pérsia 6 séculos antes de Cristo. 2600 anos depois, o Irã existe exatamente onde a Pérsia existia. E o conflito com Israel não começou ontem. O Irã e Israel não têm relações diplomáticas desde 1979. O que aconteceu nos anos seguintes é uma escalada que analistas de segurança internacional descrevem como uma das tensões geopolíticas mais voláteis do planeta. Em abril de 2024, pela primeira vez na história, o Irã lançou um ataque direto ao território israelense. Mais de 300 drones e mísseis balísticos. O que estou fazendo é colocar o texto de Ezequiel ao lado dos eventos e deixar que você observe, porque o texto não descreve apenas o Irã, ele descreve uma coalizão. E quando você olha para os alinhamentos regionais de 2024 e 2025, Irã, grupos aliados no Líbano, no Iêmen, na Síria e no Iraque. Existe uma arquitetura de tensão que analistas de diferentes países chamam pelo mesmo nome, o eixo de resistência. Ezequiel chamou de coalizão de Gog. A terminologia mudou. A estrutura, uma aliança de forças hostis a Israel, é o que estudiosos estão comparando. Agora vem a parte que mais incomoda os céticos e qualquer pessoa que presta atenção nisso. Ezequiel 38 não descreve só quem ataca, ele descreve as condições em que o ataque acontece. Ezequiel 38:8 diz o seguinte: Contra as montanhas de Israel, que ficaram continuamente desertas, mas ele foi tirado dos povos, e todos eles habitam com segurança.
O texto diz que Israel estaria habitado novamente após um longo período de desolação. Contexto histórico. Israel como nação não existia desde 70 depois de Cristo, quando Roma destruiu Jerusalém e dispersou o povo. Em 1948, 18 séculos depois, o Estado de Israel foi reestabelecido. Isso não é interpretação religiosa, é registro histórico da ONU. O texto também menciona motivação econômica, para tomar despojo e para arrebatar presa, para levar embora prata e ouro, para tomar gado e bens, para apoderar-se de grande despojo. Israel descobriu reservas significativas de gás natural no Mar Mediterrâneo em 2009 e 2010. Os campos de Tamar e Leviatã, estimados em trilhões de metros cúbicos, transformaram Israel num exportador de energia em menos de uma década. Riqueza recém-descoberta, nação restabelecida depois de séculos de desolação, coalizão de nações ao norte e ao leste. Ezequiel escreveu isso em 593 a.C. O texto descreve condições que simplesmente não existiam em nenhum ponto da história, até o século XX. Mas Ezequiel não para no ataque. Ele descreve o que acontece depois. E é aqui que o texto para de ser geopolítica e vira outra coisa. Ezequiel não termina a profecia no ataque. Ele descreve o que acontece a seguir. No dia em que Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha ira subirá no meu rosto. Assim me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Texto não descreve uma vitória militar humana, descreve uma intervenção, e termina com uma afirmação que atravessa séculos sem envelhecer, que no fim, o que vai ficar de pé não é nenhum império, não é nenhuma aliança geopolítica, não é nenhuma potência nuclear. É uma certeza que Ezequiel já tinha quando os impérios que existiam na sua época ainda nem tinham chegado ao auge. Não sei quando essa profecia se cumpre. Ninguém sabe. O que sei é que o mundo de 2026 se parece mais com o cenário descrito em Ezequiel 38 do que qualquer outro momento desde que esse texto foi escrito. Isso pode ser coincidência, ou pode ser o tipo de coisa que vale a pena levar a sério, não por medo, mas porque se existe algo verdadeiro aqui, a pergunta que fica não é geopolítica, é pessoal. O que você faz com a informação de que o mundo pode estar se movendo em direção a algo que foi descrito com precisão milênios atrás? Deixa nos comentários. Se Ezequiel descreveu com precisão as condições de 2026, o que isso muda na forma como você lê o resto da Bíblia?